Você sente o peso da crise financeira esmagando seus ombros, como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando? A sensação de vazio, o medo silencioso que se instala quando as contas se acumulam e as soluções parecem evaporar? Não, são apenas sinais de tempos difíceis. São chamados espirituais, sinais de que uma guerra invisível está sendo travada, não apenas no mundo físico, mas também dentro de sua alma. A palavra de Deus sempre alertou. Tempos de fome, de escassez e de provação viriam. Não como punições, mas como lapidações. E é nesse momento, quando tudo parece perdido, que você precisa parar e refletir. O que Deus quer revelar a você no meio de toda essa turbulência? Olhe para José, um homem que aparentemente tinha tudo perdido. Jogado em um poço, vendido como escravo, esquecido numa prisão egípcia. Aos olhos humanos, parecia derrotado. Mas no silêncio das masmorras, Deus estava escrevendo uma história de redenção. Deus usou aquele sofrimento para lapidar o caráter de José, preparando-o para ser o governante do Egito, aquele que salvaria muitas vidas durante uma grande fome. O que parecia ser um final triste e sem esperança, se transformou em uma história de triunfo. A fornalha do sofrimento de José foi o lugar onde sua fé foi refinada. Sua paciência e fidelidade se tornaram as chaves para a sua exaltação. A crise financeira de José não foi o fim de sua história, foi o início de sua grande jornada de fé. E você, em sua crise, também pode estar sendo moldado para algo maior. A crise financeira não é novidade na história bíblica. Em tempos antigos, a escassez assolava cidades inteiras, reduzindo reis e servos à mesma miséria. O profeta Elias conheceu essa realidade cruel quando, após confrontar o rei Acabe, viu a terra secar sob seus pés. Enviado ao ribeiro de Querite, Elias experimentou a dependência total de Deus. Ele não tinha campos, não tinha gado, nem pão, apenas corvos, criaturas impuras pela lei mosaica, usados como instrumentos divinos para ensinar uma lição poderosa. Deus supre como quer, através de quem quer. Aqueles corvos que pareciam uma escolha tão improvável, foram usados por Deus para alimentar o profeta. Quando o ribeiro secou, Elias não amaldiçoou sua sorte. Ele confiou que Deus tinha algo além daquilo que os olhos podiam ver. Seguiu para Sarepta, onde encontrou uma viúva prestes a morrer de fome. Uma mulher que, mesmo na miséria, ousou obedecer à palavra de Deus. Ela ofereceu seu último punhado de farinha. E foi nesse momento de maior desespero que o milagre começou a fluir. Sua casa nunca mais viu a farinha acabar. Deus usou uma mulher em extrema escassez para demonstrar sua providência sobrenatural. Outro exemplo sombrio, porém poderoso, é o do povo de Israel no deserto. Durante 40 anos, sem plantar nem colher, os israelitas caminharam sob um céu incerto, confiando apenas no invisível. Eles estavam em uma terra desolada, mas eram sustentados todos os dias por um milagre, o maná, que caía todas as manhãs. Deus também sustentava suas vestes que não se desfaziam e seus pés que não se cansavam. O deserto não era o problema, mas a forma como o coração deles reagia à escassez. Mesmo diante de milagres diários, muitos murmuraram, reclamaram, duvidaram da providência divina. Essa incredulidade impediu uma geração inteira de entrar na terra prometida. O problema nunca foi o deserto, foi a falta de confiança plena em Deus. O deserto revelou o que estava escondido nos corações: desconfiança, rebeldia e falta de fé. A crise, portanto, não é castigo. É o espelho da nossa fé. A crise revela em quem você realmente confia. Revele sua fé a Deus e Ele será fiel para suprir suas necessidades. O deserto, a fome, a escassez, tudo isso pode parecer imenso quando olhamos de nossa perspectiva limitada. Mas a verdade é que Deus usa esses momentos para revelar nossa verdadeira condição espiritual. José nos ensina que a humilhação precede a exaltação e que ser fiel nos momentos mais sombrios é o que nos prepara para responsabilidades maiores.
Elias nos mostra que Deus pode usar os instrumentos mais improváveis, até os corvos, para nos sustentar. E a viúva de Sarepta prova que a fé generosa, mesmo na escassez, transforma tudo ao nosso redor. O povo de Israel no deserto nos alerta sobre o perigo de murmurar e duvidar em tempos difíceis. O deserto não é o problema. O problema está na forma como reagimos à provação. A crise financeira não é o fim, mas uma oportunidade para ser refinado no fogo da fé. A crise que hoje parece querer te destruir pode ser a ponte que te levará a um novo nível de fé, de propósito e de vitória. O segredo é confiar no invisível, obedecer mesmo no escuro, e jamais perder a esperança, porque no silêncio da escassez, Deus prepara o estrondo da abundância. Em cada episódio bíblico de crise financeira, vemos que o sofrimento não é apenas um castigo, mas uma oportunidade de crescimento espiritual. José, Elias, a viúva de Sarepta e o povo de Israel no deserto nos ensinam que a verdadeira resposta à crise está na fé e na confiança em Deus. A crise não vem para destruir, mas para lapidar. Quando você se permite ser moldado por Deus nos momentos de escassez, Ele irá te levar a uma abundância que você nunca imaginou. A verdadeira transformação acontece quando nossa confiança não está nas nossas forças, mas no poder do Deus invisível que age de formas surpreendentes. Deus nunca deixa seus filhos desamparados. Mesmo no deserto da vida, Ele está preparando a mesa diante de você. O que você tem nas mãos é suficiente. O que você precisa é confiar.